É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui na presença de todos nesse nosso momento de estudo sobre esse tema que, de certa forma, remete às nossas emoções a uma conexão mais clara com a lei de causa e efeito. Então, hoje, particularmente, a gente vai começar a nossa discussão comentando sobre um fenômeno muito comum que acontece com todos nós no nosso processo de encarnação, que é o retorno para a vida espiritual. E uma leitura atenciosa daquilo que as obras doutrinárias nos falam, nos são capazes de dizer que quando a gente desencarna, a gente experimenta, via de regra, 5 sustos depois da morte. São 5 sustos que a gente vai tomar quando retorna para o mundo espiritual. O primeiro dos sustos, evidentemente, o primeiro deles e o mais impactante, é a descoberta que a vida continua. Embora essa seja a frase religiosa mais repetida ao longo da história da humanidade, porque ela é mais dita do que a ideia da existência de um Criador, uma vez que nós temos várias doutrinas politeístas e que falam de vários deuses e temos notícias monoteístas, a informação de que a vida continua, ela é mais frequente do que a própria existência de um único Criador. Ela surge com o próprio homem sob a face do planeta e, embora a gente já tenha vivido isso diversas vezes, já tenha encarnado e desencarnado muitas oportunidades, nós ainda assim nos ressentimos do fato de que as nossas almas, ao mergulharem no corpo físico, experimentam um processo de condicionamento psicológico, guiado de maneira soberana pelos 5 sentidos físicos e imersos em uma sociedade profundamente materialista que nega de maneira muito resistente a existência do espiritual. Uma boa parte de nós, uma boa parte mesmo, acaba sendo cooptado por esse pensamento de que a nossa vida é somente a vida material e, por conta dessa leitura, nós terminamos por entender que, de repente, as nossas existências elas começam no berço e terminam no túmulo. E nós somos condicionados a esse pensamento, nós somos condicionados a essas verdades que se impõem sobre nós, ainda que nós participemos de diversas religiões. As nossas religiões, via de regra, elas são meio como que indiferentes à discussão do espiritual e se prendem muito a um mecanismo voltado para o culto exterior, com rituais, paramentos, liturgias, sacerdotes, cânticos e uma série de práticas externas, esquecendo de discutir de maneira mais efetiva o destino da criatura humana após a morte, o processo do que acontece conosco objetivamente após o desembaraço do corpo físico. Embora as religiões elas representem de maneira muito clara no seu código de crença a ideia da alma, de uma alma imortal que passa para o outro lado da vida, esse conceito, embora ele exista, ele não é tratado, ele não é objeto de reflexão, ele não é objeto de uma análise mais profunda, como se verdade fosse, mas apenas como uma proposta filosófica que faz com que muitas vezes as pessoas elas vivam indiferentes a isso ou tenham na ideia da vida após a morte apenas um conceito vago. Embora a gente já tenha vivido muitas outras vezes a mesma experiência da vinda e do retorno ao mundo espiritual, a imposição dessa realidade de uma sociedade que possui todos esses valores muito apoiados no aspecto material, a nossa sociedade tentando negar os princípios espirituais,
os nossos 5 sentidos nos traindo e nos impondo a ilusão da matéria como a única realidade, o que se dá de maneira muito frequente é um grande susto da alma ao se defrontar com o retorno dela para o mundo espiritual. Então a gente vai encontrar, sim, de maneira muito frequente, esse impacto na criatura humana quando se vê diante de uma realidade da sobrevivência do espírito à matéria. Analisando o capítulo 1 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, chamado O Passamento, onde Allan Kardec analisa os fenômenos da desencarnação e analisa ali um período de torpor, de perturbação que o espírito experimenta no retorno à vida corporal, Kardec designa esse capítulo da obra pelo nome de O Passamento. O passamento é a transição da vida material para a vida espiritual. É o momento do susto, desse primeiro grande susto, é o que o espírito sente nessa hora. E aí ele vai dizer, nesse texto, que existem 4 fatores que interferem nessa nossa adaptação no mundo espiritual. Ele fala que 2 fatores são fracos, um fator é médio e um fator é forte, soberano. Os 2 fatores fracos que interferem no nosso retorno à vida corporal são fruto de observações estatísticas de Kardec. E ele fala que ele observa que indivíduos que renascem e que desencarnam muito jovens têm a tendência de sentirem um impacto maior na desencarnação. Ou seja, desencarnar jovem produz um impacto maior em termos de perturbação no passamento do que aqueles que desencarnam em mais idade, porque os que desencarnam com mais idade já tiveram mais tempo para se adaptar à possibilidade do retorno. Então, desencarnar jovem influencia de maneira que Kardec observa que esses indivíduos apresentam uma maior dificuldade de adaptação. O segundo fator fraco que Kardec observa é o fator gênero da morte, em que ele diz que o gênero da morte ele vai naturalmente produzir um maior impacto nas pessoas se for uma desencarnação muito brusca, muito rápida, que não deu tempo para que o espírito reflita sobre essa realidade. Quando isso acontece e o espírito se dá conta de que ele desencarnou, nem sempre ele conseguiu organizar essa realidade dentro das suas emoções. E quando isso acontece, Kardec diz que a probabilidade de você ter uma perturbação por uma desencarnação brusca é maior do que se você tiver uma desencarnação mais lenta, em que você teve mais facilidade para se adaptar ao fenômeno da morte. Então, ali nós temos a idade e o gênero da morte como fatores que influenciam no período da perturbação, nesse primeiro susto que a gente tem. Mas esses 2 fatores, eles são fracos, tá? Ou seja, existe algo que se sobrepõe a eles. Mesmo você tendo uma desencarnação brusca como jovem, ou seja, 2 fatores fracos, existe um fator que se impõe sobre esses outros 2, que é um fator de média importância e que ele observa que diminui o período de perturbação do espírito ao chegar ao mundo espiritual. Esse terceiro fator, que seria um fator de média influência, é conhecimento espiritual. Quando você tem conhecimento espiritual, sabe que é um espírito, sabe que é uma alma imortal, sabe que vai para o mundo espiritual, sabe que depois da morte continua vivo, sabe que tem percepções que às vezes o outro não percebe, mas você percebe que você pode andar pelos lugares que andou, que você pode se comunicar com as pessoas, que os que são bons vão para um lugar bom, que os que não são bons vão para um lugar ruim, que esse local não é uma permanência eterna, mas depende da mudança interior de cada um, que os locais de sofrimento são atendidos por mentores, ou seja, se você tem conhecimento espiritual, Kardec diz, a minha observação sobre isso identifica esse fator como um fator mais forte que os outros 2. De tal sorte que alguém que seja jovem
desencarna bruscamente, mas se tiver conhecimento espiritual, tem melhores condições de oferecer uma melhor condição de chegada ao mundo espiritual. Então, isso é um outro fator que também se impõe nesse mecanismo da transição. Então, como eu disse que são 4, e eu já falei de 3, 2 fracos, gênero da morte e idade, um médio, que é o conhecimento espiritual, falta falar do 4º fator de impacto no passamento, que, segundo Kardec, é a prática do bem. A prática do bem, que aparece ali nesse item e também na questão 982 do Livro dos Espíritos, vem reforçar que, majoritariamente, sobre todos os demais fatores que possam interferir nesse mecanismo de entendimento da vida, a capacidade de nós nos percebermos como almas que somos dotadas da possibilidade de fazer o bem e nos voltarmos ao bem, fazermos o bem, amarmos as pessoas, perdoarmos, não termos ódio, não guardarmos rancor, levarmos uma vida de razoável harmonia, é um fator soberano sobre os processos de perturbação. De tal sorte que, se é jovem, se é velho, se desencarnou rápido, desencarnou lento, se conhece muito ou conhece pouco de vida espiritual, se o coração é bom, se a criatura ama, se ela não tem ódio, se ela não construiu inimigos, se ela aproveitou as oportunidades para fazer o bem, ainda que os seus conhecimentos espirituais sejam pequenos, rudimentares, frágeis, não profundos, mas se o amor dominou seu coração e ela não leva para o mundo espiritual remorsos, dores, culpas, inimigos, mesmo com o desconhecimento que ela possa ter, a alma não carrega perturbações consigo das questões que deixou em aberto na existência, fazendo com que o seu processo de transição do mundo corporal para o mundo espiritual seja um mecanismo mais tranquilo pelo fator soberano que é a prática do bem, que sobrepõe-se a todos os demais e, de certa maneira, determina a condição de felicidade da criatura do lado de lá da vida. Então, o primeiro dos grandes sustos que a gente vai tomar quando a gente retorna da vida corpórea para a vida espiritual é a descoberta de que nós somos um espírito. E aí se segue um período de perturbação maior ou menor que pode durar, segundo Kardec, horas, dias, pode durar meses, pode durar anos e, segundo ele mesmo diz, pode durar décadas. A depender da capacidade do indivíduo de se melhor adaptar à nova realidade. Por isso que o conhecimento espiritual é muito importante nisso. E a prática do bem muito mais ainda, porque ela despe o espírito das vinculações da culpa e projeta a criatura num processo de paz interior, ainda que ele não seja dominado pelos conhecimentos espirituais. Esse seria, na verdade, o primeiro grande susto que a gente leva quando chega do lado de lá. Aí vem o segundo susto. O primeiro é saber que se vive após a morte, que era verdade o que as religiões diziam, que realmente somos um espírito, que a existência terrena acabou, que talvez a gente não tenha aproveitado as oportunidades, e que tudo aquilo que durante tanto tempo se falou e que a gente entendeu que era apenas crendices, é a mais pura verdade. E aí nós ingressamos num segundo susto que se segue ao primeiro. O segundo grande susto que nós iremos receber na medida em que nos aproximamos da vida espiritual é a descoberta de que nós não éramos bons. Não.
nós não somos tão bons quanto pensávamos que fôssemos. O que dói muitas vezes nas nossas vidas é uma descoberta que a gente tem uma tendência de perceber somente quando nós estamos do lado de lá. Quando nós estamos do lado de cá, a gente toma atitudes que a gente considera que sejam certas. E segundo a psicologia, a gente nunca toma uma atitude que acha que é errada. Nenhum de nós decide por algo que sabe que não é o correto. Todas as decisões que tomamos é porque nós achamos que é a decisão correta. A gente avalia, não, acho que é melhor tomar essa decisão. E nós só tomamos decisões corretas durante a vida. Dentro do nosso sistema de crença, dentro do ideário que a gente traz, a gente sempre acerta. Ninguém faz o que acha equivocado. Pode ser que depois você se arrependa. Pode ser que depois você se culpe até, se lamente do que você fez. Mas quando você tomou a decisão, você avaliou com as ferramentas que tinha e decidiu que aquela era a melhor decisão a ser tomada no cenário em que você se encontrava. Então aí a gente se veste com a capa da certeza das nossas verdades e atravessa uma existência inteira afrontando os que pensam diferente de nós, confrontando as pessoas e acreditando que as nossas verdades são as verdades mais verdadeiras que existem. E quando nós desencarnamos e que nós nos defrontamos com a vida espiritual, nós vamos rever esse conjunto de verdades. Não imediatamente, não instantaneamente, mas quando a gente volta para o mundo espiritual, ainda que a gente passe por um período de reflexão, um período ainda de muita perturbação e até de crença de que estamos certos, porque se todo mundo mudasse de postura logo após a desencarnação, não haveria obsessão, né? Os obsessores transporiam a fronteira da morte e imediatamente se tornariam espíritos bons. Se existe obsessão é porque por um tempo eu ainda acredito que as minhas verdades equivocadas são as mais corretas. Mas haverá um momento em que o espírito, ele naturalmente vai experimentar um processo de revisão de conceito. E vai perceber que aquilo que ele acreditou, as verdades que ele defendeu, o sistema de crença no qual ele se apoiou durante toda a existência, nem sempre era o mais verdadeiro. Nem sempre era o mais correto. E isso pode produzir nas pessoas uma sensação de frustração absurda, porque eu vou descobrir que eu plantei minhas sementes no terreno errado. Eu vou perceber que eu valorizei aquilo que não era o mais adequado para ser feito. E isso produz no espírito uma sensação de fracasso, um abatimento moral, uma tristeza profunda, mas profunda na criatura, que o afasta da felicidade. Não é Deus que vai pegar a criatura e vai apartá-lo da felicidade. É o próprio indivíduo que, nas reflexões que faz, ele chega à conclusão que o que ele fez na crença de que estava correto estava errado. Porque ele achou que a vida era matéria, ele se vestiu com a ilusão cegou a criatura, ele levou a vida na direção completamente errada, ele desencarnou, se deparou com uma realidade que ele deveria ter prestado atenção, porque as religiões todas acenavam para ele sobre isso, e ao se defrontar com isso, ele experimenta um sofrimento que é um sofrimento que vem da profundeza do ser, da porção mais profunda da nossa alma, do amargor de nós não termos cumprido com aquilo que a gente deveria ter feito. Descoberta disso gera sofrimento.
A partir desse momento, da tomada de percepção de que nós não éramos tão bons quanto a gente pensou que fosse, o espírito começa a ter um desconforto com a situação em que ele se encontra. Esse desconforto vai produzir uma série de situações internas de culpa, de medo, de dor, de fuga, que vão dar origem a uma série de circunstâncias interiores em que o indivíduo se percebe como que culpado diante da lei. E aí a gente vai se defrontar com o terceiro susto que a gente vai ter do lado de lá. O terceiro susto que o espírito toma do lado de lá é decorrente do segundo, porque quando ele percebe que ele está errado, ele já começa a pensar o que vai acontecer com ele. Ele vai ser condenado, não tenha dúvida. Eu fiz muita besteira, porque ele sabe as besteiras que fez, e ele fica, de certa maneira, angustiado, porque a qualquer momento ele será naturalmente levado para uma decisão de um juízo sobre a situação espiritual dele. Afinal de contas, as religiões têm por hábito falar de um julgamento após a morte. É uma coisa bem curiosa, mas o julgamento após a morte é uma cena que se repete nas várias culturas. Se a gente fosse tomar as verdades que as religiões abraçam, a gente veria que existem 4 pilares fundamentais que estão em todas as religiões. Todas as religiões dizem 4 coisas, repetem essas 4 coisas. A primeira delas diz que existe uma divindade que criou tudo quanto existe. Sim, existe um criador, ou um panteão cheio de deuses, não importa, mas existe um elenco de divindades que criou a vida, que criou o homem, que criou tudo. Segunda verdade que todas as religiões falam: o homem criado pela divindade é dotado de uma alma imortal que sobrevive à morte. Todas as religiões dizem a mesma coisa. O homem possui uma parte do seu eu, que quando vem a morte do corpo físico, essa parte espiritual se desembaraça e continua viva e não morre mais. Todas. Terceira verdade que todas as religiões falam: esse Deus que criou o homem dotado de alma imortal, esse Deus que criou o homem dotado da alma, criou uma terceira coisa chamada código de conduta. Todas as religiões têm um código de conduta. Esse código é até parecido. Fala do amor, fala da necessidade de sermos bons, com diferenças para lá e para cá, mas o código de conduta das religiões ele é muito próximo. Em que pese nós termos religiões antigas e modernas, do Oriente, do Ocidente, politeísta, monoteísta, elas têm uma convergência sobre a proposta do código de conduta, onde o amor é o eixo central desse processo de comunicação do homem com o seu Criador. E uma quarta coisa, todas as religiões têm. Diz o seguinte, que esse Criador, que criou esse homem, que criou esse código de conduta, depois da morte, essa alma imortal que está aqui, ela será julgada por esse Deus conforme o código depois da morte. Isso é comum, isso está no ideário humano. Você pega o Antigo Egito, tem uma balança, onde uma pena da deusa Maat era colocada num prato da balança, enquanto que no outro prato da balança o coração do faraó era pesado, e ele tinha que ter o coração mais leve do que a pena da deusa Maat, para que ele pudesse ingressar no panteão e viver na comunhão com os deuses. Então, nós temos essa proposta de julgamento nas várias doutrinas. Doutrinas orientais falam, depois da morte haverá um julgamento, haverá instâncias de sofrimento e instâncias de ventura. Os pagãos falavam do Hades, dos campos elíseos.
Nós temos dentro do cristianismo a ideia do inferno e do céu. Na visão católica, com a instância do purgatório. Nós temos dentro do judaísmo também as ideias de sofrimento nos locais, o Sheol, que é o local de sofrimento das almas que padecem. Nós temos isso repetido assim, de maneira bastante frequente. Muitas pinturas da Idade Média mostrando o julgamento das almas, uma balança de 2 pratos, onde as almas são pesadas. Então, há de maneira muito frequente. Então, essa ideia, ela penetra o ideário humano, e quando nós chegamos do lado de lá, que a gente vê que a alma existe, que temos culpa, o julgamento. E o terceiro grande susto que a gente vai ter é a descoberta de que não tem juízes. Não tem. Nós ficamos aguardando um tribunal, e a gente vai comparecer, e esse tribunal vai invadir o nosso eu e vai prolatar uma sentença para nós, nos condenando ou nos absolvendo a partir das nossas próprias ações praticadas. E a terceira grande surpresa é descobrir que não existem juízes. Não há. Não existe um fórum para que a gente seja levado e um corpo de juízes ali apresentem seu julgamento para nós. Quando a gente vê o julgamento egípcio, pois vocês procurem a imagem, quando o faraó está sendo levado para pesar o coração, lá em cima tem 14 deuses que estão ali para também oferecerem seu julgamento. 7 deles estão com a chave da vida eterna, aquela cruz de cabeça, e 7 não tem. Então é 7 pela absolvição, 7 pela condenação, que irão constituir o julgamento e fazer a decisão final sobre aquela alma que está sendo julgada. E a gente fica com isso na cabeça, que vai ter um julgamento, né? O próprio cristianismo nos fala que o Senhor, sentado num trono, colocará à direita as suas ovelhas, à esquerda os bodes. Os da direita irão para o céu, os da esquerda irão para o inferno, para as trevas exteriores. Isso acaba ficando na nossa cabeça. Chega lá, não tem. Não há juízes. Não existe esse tribunal para nos julgar. Só que o fato de não haver o tribunal e o juiz não quer dizer que não tenha julgamento. Tem julgamento, mas não há juízes. Melhor dizendo, não há juízes externos para sentenciar as nossas condições, para oferecer a nós ou uma absolvição ou uma condenação. Porque o juiz repousa dentro de nós próprios. O processo de julgamento está dentro da criatura humana. Somos nós que somos os detentores da condição de nos absolvermos ou de nos condenarmos. Esse é o nosso terceiro grande susto. E se eu sou o juiz de mim mesmo, eu não consigo mentir para mim próprio sobre a extensão da minha culpa, porque eu sei até onde eu fui culpado, até onde teve ironia, até onde teve sarcasmo, aonde teve a vingança branca, até onde eu em casa não me comportei como deveria ser. Eu sou o juiz de mim mesmo. Essa terceira grande descoberta vai nos produzir uma percepção de que não há erro no julgamento e por isso a justiça divina nunca erra, porque não são juízes externos estabelecendo um juízo sobre uma outra pessoa. Sou eu mesmo que estabeleço as sentenças sobre a minha própria vida. E a partir do momento em que eu percebo que eu estou equivocado, é lógico que eu vou procurar a minha absolvição. E eu vou descobrir que a minha absolvição só se dará quando eu resolver os meus problemas emocionais. Eu não tenho como ser um espírito feliz com questões em aberto. Não tem jeito, não tem forma. Eu só vou conseguir me desembaraçar da culpa se eu me desembaraçar dos erros que eu fiz. Se eu me reconciliar com as pessoas.
se eu conseguir fazer o caminho de desmontar aquilo que eu construí equivocadamente, eu precisarei voltar sobre meus próprios passos para pedir desculpas, pedir perdão, conceder perdão, me aproximar de quem eu, de alguma maneira, tive dificuldade. Então eu vou precisar muito de esforço para que eu consiga promover a minha absolvição. Em síntese, eu vou precisar mudar. Não tem jeito. Nós todos estamos fadados à felicidade. Isso é um fato. A doutrina espírita nos diz que todos os espíritos caminham para a felicidade. Ou seja, nós todos seremos espíritos felizes. Mas se todos nós vamos ser felizes, se isso já é o resultado da jornada, por que Deus não nos adianta já a felicidade e não nos dá logo um vale de felicidade para a gente já ser feliz desde agora, já que vai entregar no final, entrega logo agora. Dá pelo menos uma parcela, adianta uma parcela, para que eu tenha mais estímulo para que eu consiga chegar. Por que essa felicidade não pode ser entregue agora? Pois é. É porque todos caminhamos para a felicidade, mas ela não é gratuita. A felicidade não é um dom gratuito de Deus. A felicidade, ela é uma consequência do sentimento do amor. Ou seja, amor e felicidade estão profundamente atrelados. Como fazer para ter felicidade? Amando. O que eu ganho amando? Felicidade. E isso é o que está na questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando no finalzinho da resposta diz assim, que a lei moral é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então a infelicidade é o resultado do afastamento do homem da lei de Deus. Se nós nos aproximamos da lei de Deus, automaticamente não somos infelizes. E o que é o resumo da lei de Deus? O amor. Então, o amor resume a mensagem de Jesus por inteiro. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível ser feliz sem amar. Não existe um único espírito em todo o universo infinito que seja verdadeiramente feliz sem amor. Não é possível. Nós precisamos imperiosamente amar para experimentarmos a felicidade, porque o amor nos produz um sentimento, uma alegria interna, que é a felicidade. Então, é por isso que Deus não pode dar vale, porque a felicidade é a decorrência do experimentar do amor. Quando eu, no mundo espiritual, me percebo um espírito infeliz, eu automaticamente descubro, por um processo de compreensão progressiva da vida, de que eu preciso obrigatoriamente promover em mim próprio uma mudança interior objetiva a partir da qual eu consigo fazer uma transformação nos objetivos que a vida me traz. É aí que vai acontecer a grande mudança. Eu vou descobrir que só existe uma forma de ser feliz: amando. E só existe uma forma de alcançar essa condição de amor: mudando. E só existe uma forma de mudar: mudando. Não existe nenhuma outra forma de mudar se não for mudando. O que acontece conosco é que a gente quer ser feliz, a gente quer alcançar a felicidade sem mudar. É como se nós quiséssemos que a lei de Deus mudasse para que o jeito que eu sou ficasse certo e eu me tornasse feliz. Não vai acontecer. Só existe uma forma de alcançarmos a felicidade, e isso nós só vamos alcançar através do amor, e nós só vamos alcançar o amor se nós mudarmos. Então está tudo atrelado. Eu preciso mudar para poder ser amável e poder, por esse amor,
alcançar a felicidade que eu busco. Então, o espírito começa uma saga danada do lado de lá. É preciso mudar. E aí vem o quarto grande susto depois da morte. A descoberta aqui que não é fácil mudar. Não é fácil mudar. Às vezes a gente pensa que é só querer. Não, se eu quiser mudar, eu vou mudar. Não é fácil. Porque os comportamentos atávicos, eles estão enraizados na profundeza da nossa personalidade. Eles estão entranhados na parte mais profunda do nosso ser. E querer mudar esse comportamento não é muito fácil, não. Porque nós aprendemos a funcionar dessa forma, como se fôssemos uma máquina que tem uma maneira de funcionamento. Então a gente tem essa forma de funcionar. Eu preciso reprogramar a máquina para que ela funcione de maneira diferente. Então mudar não é muito fácil, não. Mudar é muito difícil. Embora eu esteja falando do espírito do lado de lá, eu vou falar do espírito do lado de cá. Você tem uma pessoa que ela tem um vício do alcoolismo. Beleza. Como é que muda? É só parar de beber, vai. É bebida? Para de beber. O alcoolismo não é só bebida. O alcoolismo é a bebida, é verdade, mas são os amigos. São as músicas. É a rotina da vida, de que no final do dia eu vou lá para aquele local para beber. Então tem muita coisa envolvida. Tem o ambiente que eu frequento, tem os amigos que convivem comigo, tem as músicas que eu ouço, tem a bebida que eu tomo, tem a roupa que eu uso, tem a minha rotina, tem os horários da minha vida. Então você deixar de beber, você tem que trocar os amigos, você tem que trocar seu guarda-roupa, você tem que trocar os seus hábitos. De manhã eu vou para tal canto, de tarde. Vai ter que mudar a rotina. Tem que mudar a rotina, tem que trocar as músicas que ouve. Tem que trocar as músicas. Porque música tem uma memória miserável. Você ouve aquela música, ela te leva de volta para o bar. Então é muito difícil porque você está cheio de condicionamentos. Então, quando você tem um determinado vício, papai do céu, para deixar esse vício, é muito difícil, porque você precisa transformar verdadeiramente a sua alma. E o quarto grande susto que a gente vai tomar é descobrir que não é fácil mudar. Não é fácil mudar. Não é fácil. Vai ter que fazer muito esforço. Vai ter que procurar as pessoas com as quais a gente teve dificuldade, pedir perdão, conceder perdão, se reconciliar com as pessoas. Às vezes uma pessoa que nos prejudicou profundamente, você vai ter que pedir perdão a ela. Vai ter que conceder perdão, mas o cara machucou você profundamente. Mas, cara, se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz. Eu tenho que fazer. Eu preciso. E o espírito, então, empreende uma verdadeira batalha espiritual dentro de si mesmo para se aproximar dos seus inimigos, para se reconciliar com alguém e para se trabalhar interiormente naquilo que ele precisa realizar no grande mecanismo da vida. Dá trabalho. São anos, décadas para que você consiga se reorganizar e dizer: consegui me recuperar das pessoas que eu prejudiquei. Consegui resolver as coisas que eu tinha mais urgente. Eu venci a minha mágoa. Eu perdoei fulano que me fez muita maldade. Eu agora consegui vencer. Só que aí é o seguinte: o quinto susto vai aparecer. Que é o seguinte: eu penso que eu mudei, mas eu posso não ter mudado. Eu posso pensar que eu mudei, mas eu, na verdade, não fiz a mudança que eu pensei que eu tivesse feito. Para saber se eu mudei, eu preciso, na verdade, descer ao fundo do meu eu
para saber o que é que reside dentro do meu coração. Porque às vezes no mundo espiritual está tudo muito certo. Porque eu vesti uma capa, a capa do ego, e com essa capa que eu vesti, eu acho que eu perdoei, eu acho que eu me transformei. Mas eu não tenho certeza. Ninguém tem certeza se mudou ficando só no mundo espiritual. É lógico que o mundo espiritual pode acontecer o progresso do espírito. Pode. É lógico que o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, real e primitivo. Sim, é verdade. Mas para saber se eu mudei de fato, eu teria que abrir a alma e investigar o que tem no fundo do coração. Teria que abrir o porão psicológico das nossas almas para verificar se, de fato, os sentimentos que ali repousavam e que eram impeditivos da felicidade, se eles foram realmente saneados. Eu posso achar que sim, mas não aconteceu. Ou posso estar no meio do caminho. Caminhei, mas não o tanto que eu pensei que eu caminhava. Como que eu vou saber se eu verdadeiramente mudei? Como que eu vou ter a certeza absoluta de que eu verdadeiramente perdoei alguém se o ego me mascara e no mundo espiritual, de cara para a imortalidade, de cara para a vida imortal, eu vou dizer assim, não, eu perdoei sim, aí está tranquilo. Não tenho mais nenhuma mágoa dessa pessoa. Isso ficou no passado, não existe mais nada. Só tem uma forma e não tem duas, de saber o que vive no fundo do eu, esquecendo o que fomos e voltando para a vida corporal. Reencarnar. A reencarnação, ela vai se impor como sendo a condição inarredável para que eu possa acessar o que existe no fundo da minha alma. É só com a reencarnação que eu vou saber. Por quê? Por causa do esquecimento do passado. Então tem gente que diz assim, eu queria reencarnar, mas eu queria reencarnar sabendo do que é. Mas se for para reencarnar sabendo, fica, uai. Por que eu venho? O objetivo de vir é sofrer esse abrandamento das memórias para que eu possa fazer uma nova história. É por isso que a gente vem. O foco fundamental do mecanismo do processo reencarnatório é permitir o esquecimento do passado. É para isso que vem. A gente não vem para vir, a gente vem para esquecer. Pela possibilidade de, esquecendo, fazer uma nova história. E a gente vem esquecer 3 coisas diferentes. 3 coisas. Primeira coisa que eu venho esquecer: o mal que eu fiz aos outros. Preciso esquecer. Se eu não consigo caminhar, se eu caminhar lembrando tudo que eu fiz, eu sou a mesma vida, sou a mesma história. Ninguém vai me dar emprego, ninguém vai casar com uma pessoa que sabe que fez as coisas que já fez. Então, eu preciso esquecer o que eu fiz para que eu possa fazer uma nova história. Segunda coisa, eu preciso que eu esqueça também o que os outros fizeram para mim. Não é só esquecer o que eu fiz daqui para lá, mas é também esquecer o que os outros fizeram para que eu possa sentar na mesa para tomar café da manhã com pessoas que hoje estão na condição de meus parentes, mas que eram meus inimigos do passado, eram meus inimigos. Então eu preciso dessa oportunidade de esquecimento para que eu possa colocar no colo um filho que de repente é uma alma complicada do ontem, que eu possa ter como pai ou como mãe alguém que me abriu profundas feridas no passado. Mas família não é só laço de desafeto, né? É um local onde a gente encontra muitos amores do ontem também. Muitas almas queridas que se juntam dentro do lar, ao mesmo tempo em que, além dos laços de afeto e os laços de desafeto, uma terceira natureza de laço, que são os laços pela natureza das provas, ou seja, espíritos sem conhecimento anterior, que aportam no lar
e que, juntando essa amálgama de afeto, desafeto e natureza das provas, vão formar a estrutura dos laços de família. Então, o espírito precisa renascer para poder saber se ele mudou. Precisa. Chega um ponto em que diz, eu preciso saber se eu me transformei. Eu não aguento mais a dúvida. Eu preciso ir para que eu diga, eu consegui vencer. Quer ver como eu vou vencer? Me dá como meu irmão essa pessoa tão difícil que eu já tive. Me dá como meu filho essa pessoa difícil. Me deixa vir como irmão desse que eu fui tão injusto. Então a reencarnação ela vai oferecer a chance do retorno. E aqui a gente chega no quinto grande susto. É que voltar não é fácil assim. Não é dizer, não, tá legal, então semana que vem eu vou voltar. Não é fácil, porque cada vez mais as famílias estão menores, a probabilidade das mulheres engravidarem também diminui, existe uma série de mecanismos hoje na nossa sociedade terrena que vão dificultando o processo da reencarnação, e isso vai trazendo frustração para os espíritos. Mas a gente precisa vir. Precisa, sabe? Porque a gente tem uma história, por exemplo, com um espírito, que é uma história muito difícil. Vamos imaginar que você tem uma história com alguém e esse alguém é alguém muito difícil de uma outra existência. Então, ele é uma pessoa que foi muito cruel, cometeu uma série de desatinos. Eu preciso resolver isso. Só que qual é a imagem que ele tem para mim? Qual é a imagem que eu tenho dele? A imagem que eu tenho dele é a imagem da pessoa cruel que me fez uma série de barbaridades. O que está registrado na minha memória? Um ser cruel que me machucou. Eu perdoei, eu fiz esforço, eu me modifiquei, mas a história que eu tenho com ele é a história de um ser cruel que me machucou. Como é que eu consigo superar a história do ser cruel que me machucou? Renasce e ele vem sendo seu filho. Então eu tenho agora uma outra história para lembrar. Eu tenho a história dele como meu inimigo do passado, e me produziu uma série de feridas, mas pela reencarnação, eu tenho o reencontro com alguém que é também meu filho. Então, quem é esse espírito agora? Esse espírito é um cara cruel pra caramba, mas ele também foi meu filho. Então, eu faço uma nova história. Porque a maneira que eu tenho de resolver o ódio do passado não é dizer assim, para de odiar, você tem que parar de odiar, não pode odiar. Cara, eu não vou conseguir parar de odiar, eu tenho raiva dele, ele me fez um monte de coisa. Então, para que você consiga resolver o problema da mágoa que tem, eu preciso de novas experiências, eu preciso de novas vivências, eu preciso de novas histórias, eu preciso de novas relações, eu preciso de novas memórias. Eu preciso viver outras coisas. Eu preciso andar de mão dadas com ele, eu preciso viver novas coisas. A gente precisa ter novas experiências para que no depósito das minhas lembranças, esse indivíduo tão perturbador não seja apenas o meu infelicitador. Ele foi meu filho, ele foi meu pai, ele foi alguém que já viveu comigo como irmão. Nós tivemos várias experiências que foi resolvendo a questão do ódio com o repetir, até que nós conseguíssemos ressignificar o sentido do propósito da vida. Então a reencarnação, ela se impõe também, não simplesmente porque é bonitinho vir, porque é necessário esquecer. O espírito precisa esquecer. E também porque eu preciso ter novas histórias. Eu preciso reescrever novas páginas com as pessoas. Eu preciso aprender histórias diferentes, eu preciso me resolver também. Então, eu venho para me resolver intimamente, mas eu venho para resolver as minhas histórias com outras pessoas. Outros indivíduos com os quais eu vivi e com os quais as minhas experiências foram experiências infelizes. Então, agora, pelo processo da reencarnação, nós estamos juntos novamente.
E, se for preciso, repete a experiência. Então, ódios muito profundos, não creiamos que os ódios serão dissolvidos apenas com uma conversa no mundo espiritual, em que você vai dizer, não, tá legal, eu entendi, eu não deveria odiar, tá resolvido. Não vai. Se for um ódio profundo, só o esquecimento do passado pode fazer, trazendo esses indivíduos para uma convivência novamente no plano físico, uma nova história no mundo corporal, para que a gente consiga, sim, reescrever a história das nossas vidas. Aí vai ficar legal, aí vai ser bom. Mas quantas experiências eu vou precisar? Eu não sei, mas eu irei repetir essas experiências até que eu cicatrize dentro de mim a chaga que está aberta pela construção de relações saudáveis que vão naturalmente me fazendo perceber que é possível, sim, conviver com o outro. A distância que a gente vai ter que se impor até o curar de uma ferida vai demorar. O importante é perceber que a lei de causa e efeito, ela se coloca dessa forma para nos oferecer as experiências necessárias para o desenvolvimento das nossas condições. Todos os espíritos estão fadados à felicidade. É isso que nós merecemos. A vida que a gente merece não diz respeito à existência. A vida que eu mereço é a vida como ser imortal, transcendente, a caminho da felicidade. Porque nós não temos várias vidas. A gente só tem uma vida com várias existências dentro. E qual é a vida que eu mereço? A vida que eu mereço é a vida do crescimento progressivo constante na direção da felicidade, pelo exercício do amor até o alcance da plenitude do ser. Mas para que eu alcance essa plenitude da vida, que eu tenha a vida que eu mereço, que é a vida cheia de amor, uma vida cheia de felicidade, de construções maravilhosas, porque o que nos aguarda para o amanhã são coisas extraordinariamente felizes, porque ninguém vai ficar abandonado na jornada. Ninguém, não existe nada que você possa fazer que lhe afaste do amor de Deus. Nem o suicídio, nem a loucura da promiscuidade, nem a violência, o assassínio. Não existe nada que faça Deus virar de costas para nós. Precisaremos certamente, quanto mais errarmos, mais experiências para corrigir. Mas o destino é a felicidade. A vida que mereço? A vida que mereço é uma vida linda, uma vida rica de felicidade, de uma indescritível felicidade que repousa nos corações dos que amam. Mas para alcançar, eu preciso amar. O amor é a condição inalienável para o alcance dessa vida plena. E para que eu desperte o amor, vou ter as experiências que necessitar até que o amor desabroche em mim. Viver ao lado de pessoas que são difíceis pode ser uma necessidade para resolver o ódio, para que desperte o amor, para que eu seja feliz. Aprender coisas novas, alargar meu conhecimento, vencer as minhas imperfeições, são os desafios que eu tenho. Mas todos esses desafios, eles são temporários, porque só o que é perene e verdadeiro, só o que é verdadeiramente imortal em nós é o amor. Porque essa, na verdade, é a vida que a gente merece. A vida cheia de amor, pela vitória nossa de tudo aquilo que a vida pode nos dar. A grande consideração que eu quero fazer é que a gente, na verdade, quando reencarna, nós temos uma série de desafios profissionais, sociais, doutrinários, mas o maior de todos os desafios, o mais importante, é o do lar. Não existe nenhuma outra tarefa que se sobreponha a essa. Porque se Deus traz os espíritos para ficarem dentro de casa morando conosco, porque essa é a tarefa mais importante. Se eu tivesse que me apartar deles para viver com outros, então Deus errou, porque Ele me deu espíritos para não conviver. Então, evidentemente, que os grandes esforços de mudança, a maior intensidade de amor que a gente tem para viver,
tem que ser voltada para os aspectos familiares. Tem que ser voltada para a mudança interior. Não tem sentido nenhum a gente procurar outras coisas que possam acenar como sendo mais importante do que família. Família, sem sombra de dúvidas, é o instituto criado para que as almas se reencontrem. É a maior demonstração da sabedoria do Criador no mecanismo do processo reencarnatório. Trazer os espíritos para fazerem parte da nossa história. Então, aproveitemos essas oportunidades e façamos tudo que a gente puder, ainda que o outro não corresponda, porque o problema não é o outro, sou eu, para que eu saia da indiferença, do desamor, da maldade, da vingança, dessa vingancinha, para viver de verdade, mas de verdade mesmo, no fundo do coração. Todo o amor que a gente puder, uma entrega sem tamanho para o amor dentro do nosso lar, que a gente nunca vai se arrepender. Eu ainda não vi ninguém voltar do mundo espiritual para dizer: eu errei porque eu amei demais. Nunca vi. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem final, gostaria de deixar essa reflexão para nós, no sentido da importância das nossas famílias dentro das nossas vidas. Então vamos orar. Senhor, muito te agradecemos pela oportunidade que tu nos concedes, que através dos conhecimentos espirituais que tu nos facultas, conseguimos decifrar os enigmas das nossas vidas, a fim de que consigamos cicatrizar feridas que trazemos abertas em nós há séculos e até milênios. Hoje, de posse do conhecimento espírita, que descerra diante dos nossos olhos a grandiosidade da vida e a excelsitude do teu amor, nós só temos a te agradecer, Senhor, e te dizer do nosso desejo de verdadeiramente empreendermos os nossos esforços para aproveitarmos o tempo que nos resta na carne, para fazermos o que nos for possível, no sentido de verdadeiramente aproveitarmos enquanto temos luz no caminho para resolvermos as questões em aberto. Sabemos que não temos a garantia de sermos espírita na próxima existência. Por isso te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a que sejamos produtivos em nós próprios nos dias que virão, a fim de que esta existência marque de maneira indelével a grande transformação das nossas vidas, por havermos aproveitado de maneira efetiva para amar sem reservas a todos aqueles que colocaste no nosso caminho. Dá-nos assim, Senhor, a tua bênção e a tua paz, e ilumina os nossos melhores propósitos e guarda as nossas almas sob as tuas bênçãos e o teu infinito amor.